11 de agosto. Santa Filomena, Virgem e Mártir. A história de Santa Filomena, chamada a taumaturga do século XIX, principiou a ser conhecida dos homens em 1802, precisamente a 25 de maio, quando se lhe descobriram as relíquias na catacumba de Priscila, na Via Salária. A 24 de maio, quando se processavam escavações na mencionada catacumba, os peritos deram com uma tumba que jamais fora violada. O superintendente, que era um erudito, ao se aproximar da sepultura, logo verificou que em 3 placas de terracota se alinhavam, pintados de vermelho, símbolos clássicos do martírio e da virgindade, e mais a inscrição Limena Pax Tecum Fi. Dir-se-ia que as placas haviam sido trocadas ou postas erradamente, o que não era de estranhar, já que, comumente, os enterramentos nas épocas de perseguições religiosas eram feitos com certa precipitação, ou às ocultas, muitas vezes sob o negror da noite. Estariam, porventura, as placas fora do lugar que lhes cabia? Fizeram-se as devidas operações e o que se conseguiu foi uma inscrição cujo sentido se tornou a todos patente. Pax Tecum Filomena. O sarcófago que se encontrou foi considerado por todos excelente, grandemente valorizado por trazer inscrições que levavam ao verdadeiro nome da Mártir. Sarcófago que encerrava as cinzas da supliciada, o que então era muito raro acontecer. Os símbolos pintados nas placas eram 5. Uma âncora, que significava a esperança, ou ainda o designativo do martírio, uma vez que há vários cristãos atirados às águas do oceano dos rios penduravam-se-lhe às vezes uma âncora ao pescoço. 2 flechas, uma com a ponta para cima e a outra voltada para baixo. Uma lança, flechas e lança que poderiam significar os instrumentos que levaram à morte a Mártir. Uma palma, símbolo do martírio consumado e a consequente vitória sobre as torturas. E um lírio, emblema inconfundível da pureza, o que significava que ali estavam os despojos de uma virgem. Aberto o túmulo, foram encontradas relíquias de uma mártir, cujo crânio fora fraturado, e ossos, segundo doutores, pertenciam a uma jovem de 12 a 13 anos. Num vaso havia uma certa porção de sangue completamente ressequido, coisa essa que não era de espantar, porque mais ou menos encontradiça em tumbas de mártires, substância escura que, submetida a exame, sempre dera resultado positivo, isto é, de que era sangue genuíno. A alçada, os despojos e o sangue foram reverentemente colocados num caixão, selado em 3 lugares e levado do fundo da catacumba para a luz do dia, quando então tudo foi meticulosamente examinado por teólogos, peritos, doutores e cirurgiões. Começa, pois, aqui a história da grande taumaturga, da celeste amiga do santo cura d'Ars, história que permaneceu sepultada durante mais de 1700 anos nas profundezas da catacumba de Santa Priscila, fria, misteriosa e escura. Foi Santa Filomena mesma quem deu a conhecer a sua história. Disse que a revelou a 3 pessoas diferentes que jaziam separadas umas das outras pela distância e pelo desconhecimento de si mesmas. Daí o grande valor que lhe dão. Graças, pois, à revelação da Santa Virgem e Mártir, entramos em alguns particulares de sua vida e nos pormenores do martírio, história que casa perfeitamente com a inscrição e com os símbolos pintados de vermelho que se descobriram no sarcófago. Uma das pessoas a quem a taumaturga se manifestou foi uma religiosa, já falecida e falecida em odor de santidade em 1875, era superiora geral da Congregação das Dores de Maria. Chamava-se Maria Luísa, Madre Maria Luísa. Eis a revelação que lhe foi feita por Santa Filomena. Abre aspas. Minha querida irmã, disse-lhe a venerada santa, eu era filha do rei de um pequeno estado grego. Minha mãe também era de sangue real. Como não tinham descendência, meus pais ofereciam constantemente sacrifícios
e preces aos seus falsos deuses para alcançar a graça de um filho. Estava nesse tempo com a nossa família um doutor romano chamado Públio, agora santo da corte celeste, apesar de não ter sido mártir. Impressionado com a cegueira espiritual dos seus soberanos e comovido com a mágica que eles manifestavam, foi inspirado pelo Espírito Santo a falar-lhes da nossa fé e a afirmar-lhes que as suas orações seriam ouvidas se eles abraçassem a religião cristã. O seu eloquente fervor penetrou o coração de meus pais e ao mesmo tempo o espírito de ambos foi iluminado pela graça divina. Depois, de madura deliberação, receberam finalmente o santo sacramento do batismo. Nasci no princípio do ano seguinte, a 10 de janeiro, e chamaram-me Lumena, ou Luz, porque nascera sob a luz da fé, a qual meus pais votavam agora ardente devoção. Deram-me ao batismo o nome de Filomena, isto é, amiga da luz, que me iluminou a alma pela graça desse sacramento. A divina providência permitiu que o epitáfio do meu sarcófago fosse exarado neste verdadeiro sentido, apesar dos intérpretes não terem percebido que esse era o pensamento exato do espírito daqueles que primeiramente o escreveram. Meus pais dedicavam-me a maior afeição possível, e meu pai não podia conformar-se com a ideia de me ter fora das suas vistas. Por esse motivo, quando eu contava 13 anos, acompanhei-os a Roma. Essa viagem foi efetuada em consequência da declaração de guerra que injustamente nos foi feita pelo soberbo e poderoso imperador romano. Reconhecendo a sua fraqueza, meu pobre pai partiu para Roma, na esperança de obter a paz com o imperador. Minha mãe e eu o acompanhamos e estivemos presentes à audiência que o tirano lhe concedeu. Que extraordinário destino o que me esperava! Enquanto meu pai calorosamente advogava a sua causa, tentando defender-se, o imperador, lançando-me furtivos olhares cintilantes, respondeu: Não te assustes mais. Podes estar absolutamente descansado que não há motivo para ansiedade. Ao invés de te atacar, porei as forças do império ao teu dispor, com a condição de que me dês em casamento a mão de tua encantadora filha Filomena. Fecha aspas. Muito se tem escrito sobre Santa Filomena, alguns autores mesmo lhe relatando a vida com detalhes às vezes ingênuos. A revelação que vimos reproduzindo, extraído de livro que recebeu o imprimatur da Congregação do Santo Ofício, dá-nos, no entanto, à Igreja o direito de acatá-la, porque na dita revelação feita à Madre Maria Luísa não se encontrou coisa alguma censurável. Continua Santa Filomena a Madre. Abre aspas. Meus pais concordaram plenamente com a proposta e ao regressarmos à nossa pousada, tentaram convencer-me de que eu, na verdade, deveria considerar-me felicíssima como imperatriz de Roma. Recusei a proposta, sem um momento de hesitação, e lhes declarei que já me havia tornado esposa de Jesus Cristo por um voto de castidade quando tinha 12 anos. Fecha aspas. Prosseguiu a revelação da querida taumaturga, abre aspas. Meu pai, então, por todos os meios, diligenciou provar-me que uma criança da minha idade não podia dispor de si próprio como lhe aprouvesse e invocou toda a sua autoridade para me obrigar a obedecer. Mas meu divino esposo deu-lhe a necessária coragem para permanecer firme na minha resolução. Quando o imperador foi informado da minha resposta, considerou-a mero pretexto para lhe sermos desleais. E disse a meu pai: Tragam-me aqui a princesa Filomena e verei se posso convencê-la ou não. Meu pai foi buscar-me, mas vendo que a minha resolução era inabalável, ele e minha mãe, ambos, lançaram-se aos meus pés, suplicando-me que mudasse de propósito. Filha, exclamaram eles, tem dó de teus pais, tem piedade de nosso reino. Eu respondi que os meus pais e o meu reino eram o céu. Deus e a minha virgindade estavam para mim
acima de tudo o mais. No entanto, não podemos deixar de obedecer ao imperador, apresentando-nos no palácio. Ele primeiramente usou de toda espécie de promessas e de lisonjas para me induzir à espécie e aceitar o casamento, mas tudo foi em vão. Depois recorreu a ameaças, mas sem melhor resultado. Por fim, num acesso de desespero impelido pelo demônio da luxúria, ordenou que eu fosse atirada para um cárcere nos subterrâneos do Palácio Imperial. Ali, amarraram-me os pés e as mãos e carregaram-me de cadeias, na esperança de assim me constrangerem a casar-me com aquele homem em cuja alma só imperava o espírito das trevas. Todos os dias ele vinha renovar os seus galanteios, aliviavam-me dos ferros, de modo que eu podia tomar um pouco de pão e água. Mas o imperador, ao ver que os seus esforços eram inúteis, mandava que se repetissem as torturas. Durante todo este tempo, meu divino esposo me amparou. Constantemente, eu me encomendava a Jesus e à sua mãe bendita. Passavam-me estas cenas havia 37 dias, quando a rainha do céu me apareceu, aureolada por uma luz deslumbrante e sustendo nos braços o seu divino filho. Minha filha, disse-me ela, continuarás ainda mais 3 dias neste cárcere, e depois, ao 40º dia do teu cativeiro, abandonarás este lugar de tormento. Ao ouvir estas palavras animadoras, o meu coração pulsou de alegria. Mas a bendita Mãe de Deus continuou: quando o abandonares, sofrerás ainda cruéis torturas por amor a meu filho. Esta nova revelação deixou-me apavorada e cheguei a experimentar a sensação de que já me assaltavam as terríveis agonias da morte. Coragem, querida filha, acrescentou a rainha do céu. Querida acima de todas porque tens o meu nome e o nome de meu filho. Tu te chamas Lumena ou Luz. Meu filho, teu esposo, chama-se Luz, estrela do sol. E eu também não me chamo igualmente Aurora? Estrela, lua, sol, eu serei o teu amparo. Agora é o período transitório da fraqueza e da humilhação humana. Porém, quando chegar a hora do julgamento, então receberás a graça da divina força. Além do teu anjo da guarda, terás a teu lado o arcanjo Gabriel, cujo nome significa a força do Senhor. Quando eu estava na terra, era ele o meu protetor. Eu agora o mandarei àquela que é minha mais querida filha. Essas palavras tranquilizadoras reanimaram a minha coragem e a visão desapareceu, deixando na masmorra perfume celeste. O imperador, perdendo a esperança de me fazer ceder aos seus desejos, recorreu às maiores torturas com o fim de me aterrorizar e, assim, conseguir que eu quebrasse o voto feito a Deus. Ordenou que eu fosse amarrada a uma coluna e cruelmente açoitada, acompanhando-se ainda o bárbaro suplício de horríveis blasfêmias. Dizia o tirano, abre aspas, visto que é tão persistente em preferir um malfeitor, condenado à morte pelos próprios compatriotas, a um imperador como eu, sofra ela o castigo merecido. Fecha aspas. Vendo que, apesar de eu estar toda numa chaga, a minha resolução continuava inalterável, mandou que tornassem a levar-me para a prisão, onde deveria agonizar e morrer. Estava eu lançando meu pensamento para além da morte, esperando descansar no seio do meu esposo, quando me apareceram 2 anjos resplandecentes e derramaram um bálsamo celestial sobre as minhas feridas. Eu estava curada. Na manhã seguinte, o imperador ficou assombrado ao saber da notícia. Vendo-me ainda mais forte e mais bela do que nunca, esforçou-se por me convencer de que eu recebera aquele benefício de Júpiter, que para mim destinava a coroa imperial. O Espírito Santo inspirou-me e refutei aquele sofisma, ao mesmo tempo que resistia às blandícias do imperador. Louco de raiva, deu ordem para que me prendessem ao pescoço uma âncora de ferro e me lançassem ao Tibre. Mas Jesus,
para mostrar o seu poder e confundir os falsos deuses. Mais uma vez mandou em meu auxílio seus 2 anjos, que cortaram as cordas, e a âncora caiu no fundo do rio, onde ficou encravada no lodo. Trouxeram-me então para a margem sem que uma gota de água tivesse tocado nas minhas roupas. Este milagre converteu um grande número dos que o presenciaram. Diocleciano, mais obstinadamente cego que Faraó, declarou então que eu devia ser feiticeira e ordenou que me trespassassem de setas. Mortalmente ferida, praticamente morta, uma vez mais fui atirada para a prisão. Ao invés da morte, que muito naturalmente devia ter vindo, o Altíssimo fez-me dormir um sono reparador, depois do qual acordei ainda mais bela do que era. Ao ter notícia desse novo milagre, o imperador ficou de tal maneira enfurecido que ordenou a repetição da tortura, até que a morte sobreviesse enfim, mas as setas recusaram-se a partir dos arcos. Eis o que significa a flecha pintada nas placas com a ponta acerada voltada para cima. A primeira tortura, as setas atingirão a santa, ponta para cima, positivo. Diocleciano insistia em que semelhante fato era determinado por um poder mágico e, na esperança de que esse encantamento se aniquilasse diante do fogo, deu ordem para que as setas fossem aquecidas numa fornalha até ficarem rubras. O meu divino esposo livrou-me deste tormento, botando as setas contra os besteiros, 6 dos quais foram mortos. É o significado da seta cuja ponta está voltada para baixo, não atingindo a Marte, mas aos atiradores, o fator negativo. Este último milagre deu lugar a outras conversões, e o povo começou a manifestar grave descontentamento e a mostrar reverência pela nossa bendita fé. Receando mais sérias consequências, o tirano mandou então que eu fosse decapitada. A minha alma gloriosa e triunfante ascendeu ao céu, onde recebi a coroa da virgindade que mereci por tão grande número de vitórias. Foi às 3 da tarde de 10 de agosto, numa sexta-feira. Eis aqui as razões, porque Nosso Senhor quis que o meu corpo fosse reconduzido para Mugnano a 10 de agosto e porque ele operou tantos milagres nessa ocasião. Santa Filomena, rogai por nós. Também hoje comemora-se Santa Susana, mártir, São Gerardo, São Gerry, São Taurino e Santa Gilberta.